Então vamos meditar na palavra, seguindo, esse é o último sermão, sobre a Reforma Protestante. E talvez seja comum, amados irmãos, nós espiritualizarmos várias coisas e acharmos que a Reforma, como o pastor Jonatas fez uma bela introdução sobre o que é a Reforma Protestante, algumas pessoas vêm dizer, mas isso aqui aconteceu até fora da Bíblia, isso de repente não é tão importante assim, não é? Mas veja, amados irmãos, que muitos dos erros que estavam sendo cometidos pela Igreja Católica antes da Reforma Protestante, estão hoje aqui ainda, não aqui, mas hoje nas igrejas. Várias coisas, muitos pensamentos que estão fora da Bíblia e que são aplaudidos, muitos pensamentos, muitas coisas que são aplaudidas pelas pessoas hoje, que não fazem parte nem da Bíblia, e enfim. Então, hoje nós vamos refletir sobre a verdade essencial dessa última sola, que é somente a Deus toda a glória. Toda a glória deve ser dada a Deus somente. Então as pessoas elas falam, mas poxa, isso não é glorificar muito a homens? Vocês falam tanto em Lutero, vocês falam tanto em Calvino, vocês falam tanto, são pessoas, realmente são pessoas. Mas veja, amados, todos os pensamentos, todas as doutrinas que nós temos hoje são essencialmente baseadas na palavra e não em pensamentos de Lutero ou Calvino, são baseados em versículos da palavra de Deus. Então, muito antes de Lutero nascer, antes mesmo de outros reformadores nascerem, a Bíblia já é clara o suficiente para nós. Nós precisamos expor ela aos nossos corações, e é isso que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo. E eu acho muito interessante, eu acho muito legal quando acontece, que às vezes alguns hinos combinam exatamente com o que o pregador vai pregar. E geralmente as pessoas dizem, uau, Deus está nesse lugar, porque olha, o irmão ali nem combinaram. Amados, e aqui nós fizemos isso de propósito. A gente faz isso de propósito, não tem nada de místico aqui, porque, amados, é justamente isso. Nós cantamos hinos que falam sobre o quê? Falam sobre nós, sobre as nossas debilidades, que falam sobre os nossos anseios. Não, a gente fala sobre o quê? Sobre nós em glorificarmos ao nosso Deus. Da mesma forma que nós vamos meditar hoje justamente sobre o quê? Sobre darmos glórias a Deus. Como? Irmos aos cultos? É uma forma, mas vivermos uma vida que glorifique a Deus. Nós já falamos isso bastante vezes e hoje nós vamos entrar de forma mais profunda nesse tema, E existe essa realidade que é muito importante. Nós só podemos glorificar a Deus de maneira plena à medida que nós compreendemos e conhecemos também a glória de Deus. Nós não podemos separar o fato de que nós só podemos glorificar a Deus de forma que Deus exige, da forma que Deus exige, a menos que a gente também conheça mais e mais a respeito de Deus, das doutrinas de Deus. Então, essas duas coisas andam juntos, são dois trilhos do mesmo trem. Nós precisamos conhecer mais a Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós iremos glorificar o nome dEle. Então, em primeiro lugar, nós queremos meditar sobre o que é só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Esse só lhe deu glória, talvez os irmãos não entendam, só que traduzindo isso do latim, quer dizer, somente a Deus a glória. E é isso que, na verdade, toda a Bíblia ela está enraizada. Somente a Deus a glória. Toda a glória é a Deus. Somente a Deus. A Bíblia está baseada nessa doutrina. A doutrina de somente a Deus a glória, ela surgiu então na Reforma Protestante, como nós falamos. Por quê? Porque naquela época as tradições da Igreja Católica, os cultos,
estavam sempre baseados nos interesses do ser humano. A ver que nós tínhamos a venda de indulgências, a venda de terrenos no céu, a venda de tantas coisas, ou seja, sempre interessados no que o homem quer, sempre desejando aquilo que o homem deseja. Como nós falamos, creio que há 2 domingos atrás, que aquilo que o homem quer, por exemplo, com Pedro, quando Pedro disse para Jesus: mas Jesus, não te deixe fazer isso, não te deixe ser crucificado. Jesus disse a Pedro: sai dele, Satanás. Ou seja, Jesus estava dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você está apenas interessado naquilo que os homens querem. Então, amados, uma igreja que prega diariamente, domingo após domingo, sobre como nós devemos prosperar, como nós devemos ser, amados, não tenham dúvida, é uma teologia. Não é uma teologia, são ideias vindas do próprio inferno. Uma ideia humana que só concentra a humanidade, que fala só sobre o ser humano, sobre os problemas do ser humano. Igrejas que estão baseadas, e são muitas igrejas. Hoje tem várias igrejas que, então vamos fazer um show de luzes, para que a pessoa se sinta confortável. Nós vamos fazer isso para que as pessoas venham. Então nós vamos falar sobre os problemas dela, né? Vamos tentar achar um jeito aqui para que ela se sinta bem. E onde fica Deus nessa história? Não tem Deus nessa história. Então é óbvio que a glória está sempre focada no homem. Isaías 42:8, como o Jonas já falou antes, nós vamos ler esse versículo. Isaías 42:8, isso mesmo. Isaías 42:8 diz assim a palavra: eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, amados. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Quantos ídolos a igreja brasileira hoje criou? E aí nós falamos, é verdade, nós temos, esses dias até atrás, nós tínhamos o dia da Virgem Maria, né? Mas, amados, veja quantas igrejas estão baseadas em falar sobre prosperidade. Acho que esse é um bom tema para nós falarmos. Quantas igrejas estão falando sobre prosperidade hoje? Sobre como você deve prosperar. Se você não prospera, você tem que ver, você está em pecado provavelmente, não é? Mas Deus diz assim: se vocês estão dividindo a minha glória, que pertence a mim, com ídolos, que por exemplo pode ser o dinheiro, a fama, eles não são meus. Essa igreja não é do Senhor Jesus. Não darei a outro a minha glória. Esse versículo ele destaca que toda a glória pertence a quem? Pertence a Deus. Pertence somente a Deus. Então essa é a verdade. Essa verdade é o começo da nossa jornada, é o começo da nossa caminhada. Quanto mais nós conhecemos a glória de Deus, mais nós somos capacitados a viver essa glória também. Então, por exemplo, como nós também falamos no Sola Escritura, somente as Escrituras são importantes. Nós lemos no Salmo 19:1, que diz que os céus declaram a glória de Deus, que o firmamento declara a outro dia que existe um Deus. Dessa mesma forma, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para as coisas, naquilo que nós podemos tocar, quando nós vemos as belezas do universo, nós podemos dizer unicamente o quê? Existe um Deus. É impossível não existir um ser, uma mente que criou todas essas coisas. Então, mesmo quando nós olhamos para a criação, ali nós já vemos estampado a glória de Deus. Ali nós já vemos que existe um Deus que é um artista em perfeição. Como nós falamos quando nós vamos para as cataratas, nós vemos aquela beleza, ou qualquer outro lugar, nós olhamos e dizemos, existe um Deus, é impossível não existir um Deus. Ali nós já vemos
a glória pertence a Deus, porque Deus criou todas essas coisas. A natureza não foi o homem que criou. Não foi o homem que criou a natureza. Eu não consigo criar uma árvore, só Deus pode fazer. Só Deus pode, assim como nós lemos em Gênesis, como a própria Bíblia nos fala, Gênesis, Deus criando um mundo. Deus criando o mundo e tudo que nele há. Deus fez todas as coisas. E a quem nós deveríamos atribuir? E é engraçado que a maioria dos cristãos, eles conseguem com facilidade crer que Deus criou todas as coisas e quem deve receber glória no final das contas pela maravilha da natureza? Deus. Mas e na salvação? Não, na salvação não, veja bem, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso escolher, né? Então, como o Jonas disse antes, vai chegar no céu e dizer, não, mas beleza Deus, tu fez 50% do trabalho, mas eu também escolhi te seguir. Eu volto a repetir essa cena de Lázaro ressuscitando, Jesus ressuscitando Lázaro. Nós poderíamos dizer para Lázaro, Lázaro, Jesus te ressuscitou, mas em 30% do trabalho tu teve que fazer também, né? É loucura admitir isso. Todo o poder que levantou Lázaro do túmulo, dos mortos, foi de quem? Foi de Deus. Toda a glória da ressurreição de Lázaro foi de quem? É de Cristo. É de Deus todo o poder. Na nossa salvação, quem merece toda a glória? Deus. Nós vamos dizer a Deus, mas eu faço boas obras, mas Deus, olha como eu andei direitinho, veja como eu sou perfeito, veja como eu nunca fiz nada, veja o quanto eu me arrependi, veja quanto eu estou sendo aqui sincero, o Senhor tem que me perdoar. Como nós falamos esses dias atrás, né? As pessoas dizem, eu vou fazer uma coisa errada, mas depois Deus é gracioso, então eu vou pedir perdão e eu tenho as duas coisas. Tentam comprar Deus, dizendo, em certo modo eu tenho. Totalmente ao contrário do que a Bíblia diz, Efésios 2, 8-9, Efésios 2. Nós temos que estar baseados nas Escrituras. Efésios 2, do 8-9, diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vocês não são salvos pelo livre-arbítrio. Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa por aquilo que vocês fazem de bom, para que ninguém venha a se orgulhar. Então, à medida que nós entendemos o tamanho da nossa necessidade, o poder de Cristo Jesus, nós crescemos em gratidão e nós começamos a entender que Deus é esse que consegue salvar o moribundo pecador. Que Deus é esse? Que Deus é esse que mesmo nós não merecendo, Ele alcança a sua mão e nos puxa do lamaçal do pecado e nos tira. Que Deus é esse? Nós começamos a compreender o tamanho do poder de Deus. O crente, ele fica maravilhado com as coisas que Deus fez na natureza, mas o crente que conhece o seu pecado e conhece a salvação de Deus, ele fica, sim, a natureza ela é bela, mas veja aqui a minha salvação, veja que poder está envolvido aqui, veja que poder está envolvido aqui. Então, quanto mais nós conhecemos da glória de Deus, de quanto Deus é glorioso, mais nós iremos refletir essa glória também, mais nós seremos capazes de viver em resposta à graça de Deus, glorificando por tudo que Ele fez. Então, de que maneira nós devemos viver para a glória de Deus? Esse é um ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Por que nós devemos viver para a glória de Deus? Por que nós devemos glorificar a Deus através da nossa vida?
Então, para viver de maneira que glorifica a Deus, então nós precisamos entender quem Ele é. É obrigatório nós sabermos quem Deus é. E é o que nós fazemos aqui nas quintas-feiras, né? Ou nos domingos. Falamos sobre quem? Falamos sobre Deus. Se você for nas igrejas que falam muito sobre o homem, você vai saber muito sobre o homem. Mas você não vai saber sobre Deus. E a Bíblia, ela nos dá um importante alerta. Nós vamos ler esse versículo depois, mas em Oséias já dizia: o povo que não conhece a Deus, ele perece. Então, quanto mais nós conhecemos, e isso é essencial, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós conseguiremos encher o nosso coração da glória de Deus, do quanto Deus é glorioso. Isso é importante para o cristão, nos encher da grandiosidade de Deus. Sim, a maioria dos cristãos sabe que Deus é amoroso, mas ninguém quase sabe sobre o quanto Deus é amoroso, sobre o quanto Deus é fiel, sobre o quanto Deus é justo. Isso é importantíssimo, porque a Bíblia diz que nós jamais conseguiremos conhecer Deus por completo. Moisés, ele disse: Senhor, eu quero ver a totalidade da tua glória. Então Deus disse: olha, Moisés, tu pode até ver, mas tu vai cair duro no chão, tu vai morrer. Então qual é que é a ideia que passa aqui? Nós jamais conseguiremos entender com a nossa mente limitada, nós jamais conseguiremos entender. Deus é um mar, e aquilo que nós conhecemos de Deus é uma gota. Então sempre temos que conhecer mais, e quando nós acharmos que nós estamos, agora já está bom o tanto que eu conheço a Deus, vai ser muito pouco ainda. Então precisamos conhecer mais da glória de Deus, sobre o quanto Deus é maravilhoso, sobre o quanto Deus é glorioso. Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5, 3:18, na verdade, 2 Coríntios 3:18, ele diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A Bíblia não poderia ser mais clara do que quando ela diz: quanto mais vocês conhecem a Deus, mais parecidos vocês ficam com Deus, mais vocês vivem uma vida que honra ao Senhor. Então é aqui que nós aprendemos que o processo da transformação na nossa vida, para vivermos como reflexos da glória de Deus, ela está diretamente ligado ao nosso conhecimento e o quanto nós sabemos sobre Deus. Está intimamente ligado ao quanto nós sabemos. Se alguém sabe pouco sobre Deus, essa pessoa, com certeza, não está refletindo a glória de Deus, não está vivendo para a glória de Deus. É de lei, é uma lei isso. A Bíblia diz: se uma pessoa não está buscando conhecer mais a Deus, ela não está glorificando a Deus, porque ela não conhece Deus, ela não sabe viver. Então o que se criou atualmente? As igrejas criam várias doutrinas que dizem: olha, faça isso, e com certeza você estará obedecendo a Deus. Se você andar desse jeito, então com certeza você está obedecendo a Deus. Mas ninguém questiona. Por quê? Porque não conhece a Deus. Então, olha, você seguindo essas leis, eu te garanto que está tudo certo. Você seguindo essas diretrizes que nós inventamos aqui, você está tudo certo, só vai, confia. Mas, amados, isso é justamente o que a Igreja Católica fez antes do ano 1500. Eles tiraram a palavra de Deus, olha, o povo não pode ler isso aqui. O povo não pode ter acesso a isso aqui, eles não podem estar envolvidos com isso aqui, porque se eles
conhecerem a Deus, eles vão ver que tudo que nós acreditamos aqui não tem base, fundamento bíblico. Então é lógico que as pessoas que leem as Escrituras... Outro dia eu vi uma senhora, né, que tinha achado um vídeo sobre um pregador que estava falando que dízimo não leva para o céu, né, e ela mandou no grupo da igreja dela, e daí uma outra irmã disse: irmã, esse pastor aí não é da nossa igreja, tem que tirar, ele é da outra linha, né, e tal. Daí ela falou: então eu concordo, porque esse pastor está pregando a Bíblia, então eu vou sair da minha igreja, porque não está certo o que a minha igreja está pregando, porque ele está baseado na Bíblia. Óbvio, uma pessoa que lê a Bíblia, ela tem um entendimento sobre quem Deus é, sobre quanto mais conhece a Deus, ela consegue conhecer mais a Deus, e automaticamente ela se transforma, ela reflete essa luz. Então nós somos transformados dessa forma: contemplação e transformação. Somos transformados à medida que nós contemplamos a Deus, e não as regras que as pessoas inventam. Então, quando contemplamos a Deus em oração, no estudo da palavra, na meditação da palavra, nós começamos a entender quem Deus é, quanto Deus é glorioso, e nessa medida nós somos transformados também. Então nós não podemos viver para glorificar a Deus se nós não estamos crescendo em conhecimento dele. E dessa mesma forma, Moisés, quando ele viu as costas de Deus, né? Então, continuando a história de antes, então Deus disse para Moisés: olha, eu vou passar entre a fenda da rocha e você vai ver as minhas costas, né? Você vai ver um pouco da minha glória, né? Então, quando Moisés veio um pouco da glória, então quando ele desce, em outra hora, Moisés desce com os 10 mandamentos, né? Enfim, Moisés desce do monte, e o povo, diz a Bíblia, que o povo viu uma luz em Moisés. Era Moisés refletindo a glória de Deus. Ele saiu com o rosto brilhando, refletindo essa glória. Então, dessa mesma forma, de forma espiritual, nós também, ao nos aproximarmos de Deus, nós seremos transformados para refletir a glória de Deus em nossa vida. Então é necessário que nós tenhamos intimidade com Deus. Não é só intimidade com a igreja. Todos os eventos que nós fizemos aqui, é importante sim, é importante que você se torne membro, enfim, são coisas importantes, mas muito, muito mais importante que você tenha intimidade com a igreja, com o corpo físico, é que você tenha intimidade com Deus. Oséias 4, então nós finalmente lemos esse versículo, Oséias 4:6. Oséias 4:6. Oséias é um dos que nós raramente lemos, não é? Mas Oséias tem meditações maravilhosas para nós. Oséias 4, versículo 6. É o que nós já falamos antes, né? Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, e eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, e me esquecerei de seus filhos. Então, amados, o culto de quinta-feira, de domingo, o nosso esforço constante de fazer com que Deus seja conhecido, ele não pode ser tido como em vão. Vir nas quintas-feiras, vir nos domingos para conhecer mais a Deus, ter um dia a dia de leitura da palavra, de oração, de meditação, é obrigatório. Obrigatório no sentido de que não podemos viver sem. Não podemos. É como o pão do nosso dia, como o nosso almoço, a nossa janta, é essencial, senão eu morro. Deus está dizendo para o povo de Israel: se vocês não me conhecerem, vocês serão destruídos, porque vocês estão perecendo, porque vocês não me conhecem, vocês não conhecem a minha glória. Então, sem conhecer a Deus de forma íntima, não temos a base necessária para viver de maneira que glorifique, que honre a Deus. Então, muitas vezes nós tentamos
viver para a glória de Deus apenas pelos nossos esforços. Eu não roubo, eu não mato, eu não brigo, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu devo estar glorificando a Deus de alguma forma, mas Deus é claro, se vocês não me conhecerem, você não está honrando ao Senhor. Então, quem Deus é? Quanto mais nós conhecemos os atributos de Deus, quanto mais nós conhecemos a sua santidade, a justiça, o amor, a soberania de Deus, quanto mais nós conhecemos sobre isso, mais nós somos levados a adorar a Deus. Não pense, amados irmãos, que sempre disseram, né, que quanto mais você estuda teologia, mais frio você fica. Nós não poderíamos, essa frase não poderia ser mais antibíblica. O próprio Deus está dizendo, quanto mais você estuda a Deus, quanto mais você aprende de Deus, quem Deus é, mais você se torna parecido com Ele, mais santo. E não é isso que nós queremos, santidade. Precisamos estudar teologia, então. As pessoas têm medo dessa palavra, mas estudar Deus, estudar, ver quem Deus é, isso é o trabalho de todo cristão. A Bíblia está cheia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento diz, conheçam a Deus, conheçam a Deus. Nós dizemos assim, estude Deus, né? É porque isso tem uma conotação meio errada, né? Estude Deus, né? Parece que nós vamos sentar e agora vamos ver o que Deus... Não, mas aprenda a Deus, conheça Deus, conheça Ele, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Deus precisa estar o tempo inteiro aqui. Quando nós falamos, por exemplo, da soberania de Deus, veja como isso é útil. Veja quando isso é útil, como isso é útil quando a adversidade vem, quando o dia mal vem. Quando o dia mal vem, quando a tristeza vier, só vai restar você e a soberania de Deus. Você vai olhar e dizer, não, Deus está no controle, ponto final. Porque se eu estivesse no controle, tudo estaria diferente. Mas se eu sei que Deus é soberano, que tudo está no controle dEle, que todas as coisas já estão alinhadas segundo a vontade, por que eu deveria me preocupar com o que há de vir amanhã? No dia da depressão, no dia da ansiedade, nós ficaremos talvez sem amigos, sem familiares. Mas o crente que conhece o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é amoroso, ele diz como Paulo aos Romanos, ele diz assim, quem poderá nos separar do amor de Deus? Porque Paulo tinha tanta certeza, ele diz assim, quem poderá nos separar? Vai ser a nudez, vai ser a fome, vai ser a espada, nada. Paulo era aquela pessoa que conhecia Deus. Porque as pessoas perdem tanto a fé hoje? Porque elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a Deus. Elas perdem a fé porque no dia mau a tentação vem e eles dizem, a minha fé é muito fraca. Então, com esse conhecimento profundo, nós somos chamados a aplicar isso à nossa vida. Então, nós vamos ler o nosso versículo, que deveria ser a nossa base hoje, né? 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, esse versículo é bem famoso. Paulo ele está falando aqui em 1 Coríntios 10, 31, sobre os alimentos dedicados aos ídolos, não é? E aí no versículo 31, 1 Coríntios 10, eu estava no 8, 10, 31, ele diz assim, ele chega a um resumo, ele diz, olha, por via das dúvidas, apliquem essa regra aqui, portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ponto, acabou. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer coisa, façam isso para a glória de Deus. Isso é prático.
Isso é prático, mais prático do que isso, impossível. Porque nós falamos sempre assim, o crente verdadeiro, ele não fica perdido. Mas será que eu troco de emprego? Mas será que eu faço isso? Será que eu compro esse carro? Será que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus nisso? Às vezes as pessoas ficam desesperadas, os crentes ficam desesperados. Eu já orei tanto, mas Deus não está me mostrando qual é a vontade dEle. Amados, Paulo diz, se vocês não estão sabendo qual é a vontade de Deus, vocês têm que se perguntar, isso glorifica a Deus? Se uma decisão vai glorificar mais a Deus do que a outra, é óbvio que você tem que glorificar a Deus, então você escolhe a que mais glorifica a Deus, a que mais honra a Deus. É prático. Quer bebais, quer comais, façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Vocês vão cuidar do casamento de vocês, cuidem para que Deus seja glorificado no matrimônio de vocês. Amar ao próximo, nas nossas amizades, nós só temos que ter amizades que honrem a Deus. Nós só vamos amar o próximo porque isso honra a Deus. Se nós entendemos o amor de Jesus Cristo, em 1 João ele escreve assim, olha, se vocês não perdoam o próximo, Deus também não perdoará vocês. Mas é óbvio, porque uma pessoa que não perdoa o próximo, ele não entendeu o amor de Jesus Cristo, ele não entendeu. Não tem como você entender o amor de Jesus Cristo e continuar sem perdoar o seu próximo, o seu inimigo. 1 João 4,19 diz isso, né? Ou então nas dificuldades, quando nós conhecemos a glória e a soberania de Deus, nós podemos enfrentar tribulações sem perder a nossa fé. Como eu disse antes já, nós vamos saber que Ele está no controle. Viver uma vida de adoração contínua, conhecer a Deus mais profundamente, nos leva a uma vida de adoração contínua. Não é só quando nós cantamos aqui, com toda a congregação, não é só quando nós escutamos a palavra, mas o tempo inteiro. Romanos 12:1 diz isso. Todo o corpo de vocês deve ser um sacrifício vivo para o Senhor. Isso significa o quê? Que todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, deve ser um ato de adoração a Deus. Quanto mais conhecemos a glória de Deus, mais seremos movidos a viver uma vida de adoração verdadeira e constante. Então, amados, a falta de conhecimento da glória de Deus também pode nos levar ao orgulho. E Deus abomina o orgulho. Se nós não conhecermos a Deus, quando nós não temos uma visão clara de quem Deus é, corremos o risco de acreditar que merecemos glória também. E observem, irmãos, esses pensamentos, eles podem estar bem lá no fundo do nosso coração. Achar que nós merecemos o benefício de Deus só porque não fizemos nada de errado. Esse dia aconteceu um fato que era muito engraçado, né? A pessoa passou com um problema, eu disse, mas Deus, eu fiz tudo certo, não fiz nada de errado, agora o Senhor deixa isso acontecer comigo. Tentamos comprar Deus, eu fiz isso, eu mereço. O que é isso? Nada mais do que orgulho, nada mais do que orgulho maquiado de autodefesa, né? As pessoas dizem, mas Deus, eu mereço, eu não fiz nada de errado. Quando nós não conhecemos a Deus, nós vamos dizer, mas eu mereço. Quando nós conhecemos a Deus, nós dizemos, eu não mereço nada, eu não mereço nada. A ver Nabucodonosor em Daniel 4, Nabucodonosor ele estava crescendo, ele era um grande rei, então ele diz, eu não preciso de Deus, e Deus humilhou ele a tal ponto que ele foi pastar entre os no campo. É uma história bem ridícula, né? Nabucodonosor estava se orgulhando, veja quantos reinos eu conquistei. Então ele
Ele diz: eu não preciso de Deus. Então Deus o humilha e ele vira um nada. Ele vira um nada. Deus o humilhou porque toda a glória pertence a Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais humildes nós nos tornamos. Um cristão que não é humilde, ele não conhece a Deus. Em último lugar, toda a história da humanidade, no final, e nós estamos caminhando para esse objetivo, é para que um dia toda a língua, assim como Filipenses 2:11, vamos ler esse último versículo ainda, Filipenses 2:11. Filipenses 2:11, vamos ler aqui na tela então. Filipenses 2:11 diz que toda língua irá confessar isso, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um versículo antes, por favor. Mais um, no 9 então. Por isso Deus elevou Cristo ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos caminhando para esse dia. Hoje nós vemos pessoas dizendo que elas não precisam de Deus, elas não precisam de Cristo, elas não precisam de igreja, mas chegará um dia em que toda a língua confessará que Cristo era o único Salvador. Alguns irão glorificar a Deus sendo jogados para o inferno. Todos aqueles que forem jogados para o inferno, eles irão glorificar a justiça de Deus, porque Deus foi justo, porque Deus foi justo com o pecador. Todavia outros irão glorificar a Deus por causa da sua graça, porque foram salvos, se arrependeram e foram salvos por Deus. Então na eternidade nós iremos viver continuamente diante da glória de Deus. Mas amados, aqui, agora, nós podemos experimentar esse vislumbre, esse raio de luz, assim como Moisés, ele olhou apenas um pouco da glória de Deus, nós também podemos já ficar maravilhados com a beleza de Deus. Então, concluindo, a doutrina de somente a glória a Deus nos chama a viver para a glória de Deus, tanto nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Martinho Lutero, eu creio que foi ele tinha alguém que fazia um sapato, ele tinha na igreja dele alguém que fazia sapatos, e ele disse: olha Martinho, eu estou em dúvida, como que eu vou glorificar a Deus no meu trabalho? Eu faço só sapatos, como é que eu vou glorificar? Martinho Lutero disse: olha meu amigo, faça um bom produto, faça um excelente produto e venda por um preço justo, e assim você vai glorificar a Deus. Não é assim nos nossos relacionamentos. Não somos tentados a mentir no nosso trabalho, nós não somos tentados a desviar, ou nós não somos tentados a não perdoar, nós não somos tentados à ira. Façamos todas as coisas, todas as nossas ações devem glorificar a Deus. Então é óbvio, quando nós chegamos na frente da tentação, entre mentir ou não mentir, nós vamos dizer: mentir desonra o nome de Deus, eu não faço isso, porque eu amo a Deus.